Paz e graça, eu venho em o nome de Jesus Cristo para falarmos sobre a manifestação do governo das trevas sobre o mundo físico. Amém? O tema para este dia é a manifestação do governo das trevas sobre o mundo físico. Deus, no princípio, Ele criou o homem para que o homem reinasse sobre a terra física. Na verdade, para que através do homem o reino de Deus pudesse se manifestar no mundo físico através do homem. Não somente o reino de Deus, mas também o poder de Deus, impactando este mundo com a vontade de Deus, criando cidadãos que refletissem a imagem de Deus. Este foi o propósito da criação do homem: reinar, governar, dominar, exercer a autoridade através do seu corpo físico, em parceria com o reino de Deus e com o poder de Deus. Amém? Tudo perfeito, tudo bonito. Deus é espírito e desejou se manifestar no mundo físico, mas ele só podia fazer isso através do homem, porque o homem é espírito e tem um corpo físico. Então, Deus, a partir do espírito do homem, então ele teria como sair para o mundo físico através deste mesmo homem. Perfeito. O homem foi criado para reinar, para dominar sobre a face da terra. Então, com o pecado, infelizmente, o reino de Deus, este reino que havia entrado para reinar sobre a terra física através do homem e com o homem, saiu. E o poder de Deus, que era o poder do reino, amém? Que também foi dado ao homem para impactar poderosamente este mundo físico através deste mesmo poder, também teve que se ausentar. Logo, o diabo, ele entrou. E não nos esqueçamos, foi ao homem que Deus deu a autoridade para reinar sobre a face da terra. Então o diabo disse: nem por isso, eu vou te usar a ti mesmo, ó homem, que és espírito, e vais me levar para o mundo físico, para que eu reine no mundo físico e no mundo espiritual através de ti. Amém? Então, o homem, ele cai. O homem, ele caiu. O pecado entrou no espírito do homem e ele passou a ser revestido do reino das trevas e revestido do poder das trevas. Aqui não havia Deus, não havia poder de Deus, não havia vida de Deus, muito menos o reino de Deus. Agora, como é que as coisas passaram a acontecer? O diabo, ele reina sobre o reino do pecado. Amém? O diabo, ele reina somente aonde há pecado. Por quê? Quando um homem comete pecados, ou usa do seu corpo para cometer pecados, então é aqui que a morte vai sair do seu espírito para o seu corpo físico. E não somente a morte. É aqui que o reino das trevas aproveita também sair. Amém? Do mundo espiritual, onde estava sobre este homem que cometeu pecados, e por causa dessa obra de pecado que ele cometeu, então, o poder da morte consegue vir para o mundo físico, para o corpo físico, amém? E para o mundo físico. Falamos que primeiro ele cativa o espírito do homem, amém? O governo das trevas. Então vai criar um laço sobre o espírito do homem e vem criar um laço sobre o corpo físico do homem. Amém? Sobre o corpo físico do homem, onde ele vai controlar tanto o espírito
assim como o corpo físico. Agora, o que é um reino? O reino é o domínio de um rei sobre um território, impactando este território com a sua vontade, criando cidadãos que reflitam a sua imagem. Isto é que é reino. É o domínio, sim. É o reino, é a autoridade de um rei, neste caso, o rei Satanás, sobre um território, neste caso, o território é a terra, impactando esta terra com a sua vontade. E qual é a vontade do diabo? Roubar, matar e destruir. Criando cidadãos que reflitam a sua imagem. Isto aqui é reino. Então, com a queda, o objetivo do reino das trevas foi exatamente isso. De impactar o mundo físico com a vontade do diabo. Criando cidadãos no mundo físico que reflitam a imagem dele, de um perverso, de um assassino, amém? De um dominador, de um opressor, de uma pessoa má, amém? Então esta é a vontade do diabo, criar cidadãos aqui no mundo físico que reflitam exatamente a sua imagem. Amém? Jesus Cristo disse, vocês estão a fazer a vontade do vosso pai, o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio. Estava a falar com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, afinal, eram filhos do diabo. Por quê? Porque estavam a ser usados para manifestar a vontade do diabo na vida de Jesus. Amém? Mas estamos a vir. Por quê? Porque o diabo sabe que a única pessoa que pode reinar sobre a face da terra é o homem. É o homem. Então o que ele faz? Ele faz com que os homens cometam pecados. Porque só assim, dessa forma, cometendo pecados, é que o reino vai sair do espiritual para o físico, criando uma marra neste homem, um laço sobre ele, e escravizando este homem a fazer a vontade do diabo. Amém? Que é uma voz que este homem vai ouvir sobre ele, direcionando ele, vir à esquerda, vir à direita, no mundo físico. Por quê? Porque tem acesso à mente dele. Afinal, quando ele pecou, não saiu da dimensão espiritual. Amém? Aonde o homem, ele vive, porque o homem é espírito. Amém? Que tem um órgão que se chama alma, onde está sua mente. Então, o poder ou o laço da morte vai sair da dimensão espiritual para a dimensão física e vai ter acesso à mente deste homem. Tanto no espírito, assim como no mundo físico. Este homem vai ouvir vozes. Que vozes são essas? É para manifestar a vontade do diabo. Porque ele é um rei que se levantou para impactar o mundo físico com a sua vontade através dos homens. Porque somente os homens foi dado, ou aos homens foi dada essa autoridade de trazer o espiritual para o mundo físico. Amém? Então é desta forma que o reino das trevas, ele trabalha. O governo de um rei maligno sobre um território que é a terra, impactando a terra com a sua vontade, criando cidadãos nesta terra física que reflitam a sua imagem nesta terra física. Porque este homem pecou, um laço veio sobre ele, e ele tem ouvido vozes que lhe direcionam, que dizem vir à esquerda, vir à direita. Amém? E porque ele está preso, porque ele está cativo, então ele vai obedecer a essas vozes. Estamos juntos, queridos irmãos? Então, vamos falar de como é que o diabo ele faz para governar a terra física, para impactar a terra física. Amém? Então, o diabo, na verdade, ele não cria nada, ele imita tudo aquilo que é de Deus. Amém? Mas ok, vamos falar sobre como é que o diabo age. Então, ele criou um sistema. Amém?
um sistema de governo. Porque quem vem para o mundo físico é o governo das trevas, que é um governo espiritual. Está aqui no mundo, mas nós não conseguimos ver. Nós vemos mais ou menos demônios, amém? Que acabam oprimindo nossos espíritos em cativeiros espirituais. Assim, se o Deus permitir, talvez em algum sonho ou visão, aonde a pessoa abre o olho, não é, no espírito, e vê um demôniozinho, amém, ao seu lado, algum espírito, amém, alguma serpente, algum marido espiritual, alguma mulher espiritual. Isso está acontecendo a nível espiritual nos cativeiros. Mas aí não é o foco do diabo. Ele quer reinar sobre o mundo físico através dos homens. Então, ele criou um sistema de governo. Um sistema de governo, aonde o governo das trevas, ele trabalha, ele opera através desse sistema. Para quê? Para influenciar a terra, para impactar a terra e usar-se dos homens para criar cidadãos que reflitam a sua imagem. Amém, queridos irmãos? Então, o que ele faz? Criou um sistema, que é o sistema de governo. Primeiro, sistema político. O sistema político vai tratar de tudo aquilo que tem a ver com a política. Os membros do governo das trevas, um governo bem organizado. Amém? Um governo bem organizado. Composto lá por ministros e tudo bem organizado. Sistema de governo do império das trevas. Aonde aqui tem um cabeça. O que eles vão fazer, este sistema de governo? Primeiro, eles querem governar o mundo político, o sistema político. Amém? Tem que estar repartido em sistemas, em mundos, vamos dizer assim. Amém? Então, este aqui vai cuidar, este governo das trevas, vai cuidar de assuntos políticos. Vai dominar sobre a política das nações. Estamos juntos, queridos irmãos, para quê? Para influenciar a mente dos dirigentes e poder impactar esta nação na área da política, criando cidadãos, que são os líderes e governantes políticos, que reflitam a sua imagem. Mas ele precisa de uma legalidade para tal, para poder se usar deste líder político. O que ele faz? Ele vai fazer com que este líder ou este governante, ele cometa um pecado. Logo, quando comete pecados, a morte dentro desse cabeça, desse líder, para vermos a gravidade do assunto, vai ser liberada. E com a morte, o império das trevas, o governo das trevas, que vai amarrar a esse governante. Estamos juntos? E logo virá um laço sobre esse governante, que é uma voz de direcionamento daquilo que ele deve fazer. Mas por quê? É o governo das trevas que quer manifestar a sua vontade, criando cidadãos que reflitam a sua imagem, neste caso que são esses políticos. Amém? Então, o governo das trevas vai governar sobre aquela nação através desses governantes, desses políticos, porque eles pecaram. E agora o império das trevas tem legalidade de governar sobre aquela nação através desses líderes políticos que cometeram pecados abertamente. É por isso que quando das eleições numa nação, eles se aproximam, eles sempre vão se aproximar
Eles estão de olho nos candidatos. Para quê? Para buscarem algum tipo de pactos. E esses candidatos não sabem. Acabam fazendo algum ritual ou algum pacto com o Império das Trevas. Isso é pecado. Isso é pecado. Logo, aí eles entram na vida desse candidato. Até podem ajudá-lo, dando-lhe favores, poderes. Amém? Poderes, favores. Para quê? Para ele ganhar. Embora o reino das trevas seja um reino bem organizado, que uns seguram este candidato, outros do Império das Trevas seguram aquele candidato, embora seja assim mesmo. Amém? Infelizmente, muito poucos entregam a sua candidatura a Cristo para poder liberar o reino de Deus, para serem ajudados pelo poder de Deus, para poderem ganhar e vencerem, e assim Cristo reinar sobre essa nação através deles. Amém? Mas ok, vamos por partes. Então, eles conseguem legalidade através ou dos candidatos, amém? Ou dos líderes que foram nomeados, aonde levam a eles, primeiro a cometerem pecados, amém? Pecados de suborno, derramamento de sangue, qualquer pecado. Para além do líder máximo, eles conseguem fazer com que os outros líderes do governo cometam pecados. E o Império das Trevas, em termos de população, em termos de número, eles são mais numerosos que os homens físicos aqui na Terra. Então, enquanto um está com o líder máximo, os outros estão com os ministros. Amém? Os outros estão com os diretores. É governo. Está-se a falar aqui de governo. Logo, é o governo das trevas que está a reinar sobre aquela nação, usando-se desses líderes que acabam sendo aprisionados e o inimigo os usa como marionete. Eu digo que ainda que queiram fazer boas obras, é impossível. Estão presos, estão amarrados, estão cativos, tem um laço sobre eles que os conduz e diz, vira à esquerda, vira à direita, ele só obedece. E porque é um governo opressor, esses líderes vão oprimir o povo. Eles jamais irão ajudar o povo. Dependendo da profundidade e do nível de pecados que esses líderes andam a cometer. Porque existem várias e várias nações, amém? Mas nem todas vivem o mesmo tipo de vida. Amém? Nem todos usam da mesma política. Então parece que há alguns líderes que são mais usados em relação aos outros. E se são usados, é por causa dos pecados que eles andam a cometer, que está a criar neles vários laços, até chegar ao ponto de ficar com a mente cauterizada e andarem de injustiça em injustiça, nem sequer pensarem no povo. Amém? Mas eu lhes digo, não estamos aqui para julgar os líderes políticos. Estamos aqui para abrir os olhos. O reino das trevas, desde a queda, tem reinado sobre o mundo. E ele se usa de homens físicos, porque isso foi dado ao homem no Gênesis, mas para que Deus usasse. Mas quando o homem caiu, quem tem usado essa capacidade do homem é o diabo, levando ele a cometer pecados. E a morte e o império das trevas vão sendo liberados, amarrando ele e usando ele para manifestar a vontade do diabo, a refletir a imagem do diabo neste mundo físico. Falamos primeiro do sistema político. É assim que eles enchem esse sistema político. E cá entre nós, olhemos como é que estão as nações. Como têm agido os líderes políticos nas nações. Até antes de sentarem naquelas cadeiras, têm boas ideias, bons planos. Mas a partir do momento que eles entram, o diabo só precisa que ele cometa um pecado. Logo entrou na política através deste homem e vai lhe usar. Vai lhe usar, vai fechar o coração dele
para que ele não ajude o povo. Amém? Para que ele seja uma pessoa fria e indiferente. Não pense no povo, pense somente em si e nos seus. Isso é uma mente que está sobre este dirigente. É uma mente que está sobre este líder. É o agir do governo político das trevas no governo político terreno. Não vou me aprofundar ainda mais. Então, ele influencia o mundo político e reina através dos homens sobre a terra, no mundo político, no sistema político. Todos infectados pela mente do diabo, refletindo a imagem egoísta do diabo, a imagem opressora do diabo, não ajudando o povo. Parece até alegrando-se quando vê o povo a sofrer. Isso não é o homem que está a se alegrar. Isso é o diabo através do homem. Ele só está a usar o homem como marionete para manifestar a sua vontade. Estamos juntos? Então, existe também o sistema econômico. O sistema econômico é o governo do império das trevas sobre o mundo físico, usando-se da economia daquela nação, criando cidadãos que reflitam a sua imagem. No mundo da economia, no sistema econômico, o que ele vai querer é só que estes membros do governo, este ministro da economia e os seus agentes cometam pecados. Logo, o governo das trevas na área da economia vai segurar a mente destes homens e vai reinar sobre o mundo da economia, no mundo físico, através do homem. Olhemos para o mundo. Olhemos para a economia, como é que ela está. Vai dar para percebermos qual é a mente que está por detrás dessa economia, que vai privilegiar a uns poucos, enquanto tudo o resto está a sofrer. Isto na área da economia. Ações, financiamentos, ajudas externas que só vão beneficiar um pequeno grupo de pessoas e o resto do povo a sofrer. Isto é diabólico, isto. Isto é satânico, isto. Amém? E esses ministros e membros do governo das trevas vão agir na mente dos membros do governo físico e vão endurecer seus corações para não abranger o povo. Endurecer os seus corações de tal forma que nem se importam com o povo. Se o povo tem pão, até quanto mais o povo sofrer, melhor para eles. Esta é a mente do diabo. Simplesmente se usando desses membros de governo na área da economia. Até podem ter tanta ajuda externa, tantos financiamentos, tantos projetos, tanta coisa boa. Mas a mente que está sobre o governo e sobre os governantes não vai lhes permitir beneficiar o povo, senão oprimir o povo, senão nem sequer se importar com o povo. Se quiserem sofrer, que sofram, é assunto deles. Para mim o que importa é ser cada vez mais rico, rico, rico e mais rico. Isso é mente de Satanás. É um homicida, é um assassino, é um opressor, é um ladrão.
Veio para roubar, matar e destruir. Está a refletir a sua imagem através dos governantes. Estamos juntos, queridos irmãos? Então, este é o sistema econômico. Temos o sistema da educação. É outro sistema. É outra população, vamos dizer assim. E no mundo espiritual, está lá o governo das trevas, na área da educação, usando-se dos governantes físicos para impactar o mundo físico com a sua educação imunda, criando ignorância nos homens, beneficiando alguns poucos, que são os tais doutores, os PhDs. Podem não tocar muito neles, podem não mexer muito neles. Alguns até podem receber algum tipo de favor e terem algum conhecimento, alguma sabedoria. Às vezes, é o próprio diabo mesmo a fazer isso. Porque neste governo, na área da educação, estão professores espirituais, estão mestres espirituais. Estão aqueles que são dotados de conhecimento, de certa sabedoria. Claro, não a sabedoria de Deus. Mas não nos esqueçamos que eles viveram no céu, estiveram no céu. Estiveram ao lado de Cristo. Reinaram ao lado de Cristo, há muita coisa que eles sabem. Então eles vão se usar desse sistema da educação, para criar ignorância nos homens. E não só impactar este mundo físico com um tipo de educação de trevas, que não levam os homens a lado nenhum. Trevas. Às vezes de mentiras. Às vezes de fórmulas que não são verdadeiras. Vamos falando de física, por exemplo. Foram inspirar aquele físico lá, o matemático lá. E o povo lá atrás tomou aquilo como verdade. E vem passando de geração em geração. Como uma fórmula, como um princípio, como uma lei. Estão aí a espalhar mentiras. Educação. O diabo reinando no sistema da educação através dos homens. Levantando professores, doutores e mestres que vão refletir a sua imagem. Alguns até ignorantes, a passarem falsos ensinos. Olhemos como está a educação, queridos irmãos. Vamos ver. Outros nem estão preocupados em transmitir conhecimento. Estão preocupados em ganhar dinheiro. Isso é satânico, isso é diabólico. Amém. Inspirando homens a abrirem universidades, institutos, para ganharem dinheiro. E não para formarem homens e mulheres dotados de conhecimento e sabedoria. Não. O governo das trevas na área da educação, usando-se de professores, de mestres, de ministros, dos governantes, nesta área da educação, trazendo ao mundo físico a vontade do diabo. Olhamos para o mundo físico. O que está a se ensinar, queridos irmãos? Trevas, engano, mentira. Os nossos filhos cada vez mais ignorantes, desinteressados pelo conhecimento, pela sabedoria. É o sistema. Mas a culpa é de quem? É o diabo, que montou o seu sistema de educação naquela nação. E vai se usar do sistema de educação no mundo físico para trazer a sua vontade. Amém, irmãos? Sistema de saúde. Sistema de saúde. Aqui nem precisamos falar. Olhemos como está a saúde, o Ministério da Saúde. Em todas as nações. Olhemos e vejamos o que o diabo está a fazer.
É ele o diabo. O governo das trevas. Na área da saúde. Usando-se de governantes da área da saúde para manifestar a sua vontade no mundo físico, na área da saúde. Logo, está aí a saúde. É o diabo quem está a governar, irmãos. É o diabo quem está a governar para manifestar a sua vontade. Roubar, matar e destruir. Olha aqui está com um bom sistema para matar. O sistema de saúde. É aqui onde muitos são apanhados. Onde alguns até entram com saúde para o hospital. E o governo das trevas influenciando a mente do enfermeiro, do médico, para influenciar para algum tipo de falha. Amém? Na medicação. Amém? Incutindo na mente dos médicos que o dinheiro ou o salário é mais importante que a vida. São vozes na mente desses médicos. É o sistema de saúde espiritual. É o governo das trevas na área de saúde no mundo espiritual. A influenciar a mente desses médicos. Que vão dizer que se não há dinheiro eu não trabalho. Que vão desanimá-los. Porque não há dinheiro, não há salário, não há horas extras. Isso é Satanás. Que não se importa com a saúde do próximo. Não só isso. Membros do governo que recebem grandes ajudas externas de medicamentos para apoiar os doentes, os hospitais, os centros de saúde. No entanto, estão lá líderes, cabeças, diretores, ministros, sentados nas cadeiras lá em cima. Que vão fazer o quê? Vão desviar. Porque o diabo não está preocupado com os doentes, nem tão pouco preocupado com os doentes. Quanto mais doentes morrerem, é melhor para Satanás. Sistema de saúde. Esse sistema vai influenciar toda a área de saúde. O governo das trevas na área da saúde vai influenciar todo o sistema de saúde no mundo físico. Eles são mais em número. Na verdade, são eles que estão a agir. E usam os homens como marionetes. Usam os médicos, enfermeiros, serventes como marionetes. Usam os ministros como marionetes, diretores. Tudo isso como marionetes. Para oprimir o povo. Para matar os doentes. Para não se importarem com os doentes. O médico está ali no meio de uma operação. Essa mente vai lhe inspirar, vai lhe soprar. Falha médica. É o que é isso? É uma mente. É um laço de um governante espiritual do império das trevas. Que só vive para roubar, para matar, para destruir. Muitas vezes até se instalam nos hospitais. Amém? Tem os seus altares nos hospitais, nas clínicas. Nunca viram o desenho de uma serpente nos hospitais ou nas clínicas? Qual é aquela serpente? E desde quando a serpente cura? Aquilo é um altar, aquilo. Está ali uma entidade a governar. Está uma entidade a governar. Porque inspirou um governante lá atrás, que foi levantar aquele altar, colocou lá uma serpente, enrolada numa cruz ou num bastão. É um pacto, é pecado. Onde é que está Deus aqui? Irmãos, onde é que está Deus? Que é aquele que cura, que é aquele que criou os homens, que fez os homens. Onde está Deus? Nesses rituais que são feitos pelos governantes. Aonde está Deus? Logo conseguiram um pecado. E automaticamente uma legalidade. Pronto. Estão a governar
nos hospitais, nas clínicas, farmácias, centros de saúde, estão lá. Sistema de saúde governado pelo império das trevas, impactando esse sistema, criando cidadãos que reflitam a sua imagem, que é o de matar, que é o de destruir, usando-se de homens, desde governantes, são ministros, são diretores, são médicos, são enfermeiros, são serventes. Estamos a ver a gravidade. E assim estão a influenciar. Bem organizados. Bem organizados. Não, porque eles trabalham de forma desordenada em toda a terra. Uns vão assim, outros vão assim, depois se cruzam, se chocam. Não, 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 não. Está organizado em sistemas. Onde em cada sistema tem os próprios ministros que trabalham nessa área. Que trabalham nessa área. E vão chefiar. Mas isto é o governo. Irmãos, é o governo. Um governo espiritual. Que está muito forte aqui na Terra. O mundo do entretenimento. Sistema de entretenimento. Vamos olhar à nossa volta, irmãos. E vamos ver quem é que está a governar neste mundo de entretenimento. Criando cidadãos que reflitam a sua imagem. Inspirando homens e mulheres a criarem programas de entretenimento diabólicos, satânicos, para impactar este mundo, influenciar este mundo. Com a vontade de Satanás, com a imagem de Satanás. O mundo da moda, que é o mesmo que sistema de moda. Vamos olhar. Quem está a governar esse mundo da moda? Esse sistema. Eles têm estilistas. Irmãos, eles têm estilistas. Que vão fazer o quê? Vão se usar de estilistas físicos. Como é que conseguiram? Só deixaram que ele cometesse um pecado. Logo a morte ele prendeu. O governo das trevas está sobre ele. O poder das trevas está sobre ele. Logo vai ter inspiração. Tive uma inspiração para criar este modelo. Quem está aí, irmãos? Depende. Depende. Porque há modelos que são inspirados por Deus. Mas olhemos para a nossa sociedade. Como é que a nossa sociedade está a se apresentar, como é que está a se vestir. É muito fácil vermos qual é a mente que está por detrás dos nossos estilistas, dos nossos comerciantes, de todos aqueles que operam nessa área de moda. Muitos deles são inspirados pelo diabo. Moda. Desde roupas, cabelos. Quer dizer, todo esse é um kit. Designers. É fácil ver. Diz que pelos seus frutos conhecerás a árvore. É só olhar e ver quais são os frutos que certos designers manifestam. Se são frutos de pecado ou de justiça. Então aí é fácil ver qual é a mente que está por detrás, que está a inspirá-lo. Se é de Deus ou é de Satanás. Se é o reino de Deus ou é o reino das trevas. É fácil ver pela forma como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos. As nossas inclinações, gostos. É fácil saber qual é a mente que opera em nossa vida nessa área. Mídia. Mundo da mídia. Que é o mesmo que sistema da mídia. Estamos a perceber como é que eles já estão, irmãos. E uma não viola a outra. Uma não entra na outra. São mundos. Eles a governarem, impactarem o mundo através
esses sistemas. Mídia. Vamos ver. O mundo da mídia, os noticiários. Vamos ver qual é a mente que está por detrás. Quais são as notícias que têm sido dadas. Qual é o impacto que tem trazido na sociedade. Qual é o foco dessas notícias. Assim é fácil vermos qual é a mente que está por detrás neste mundo da mídia. Amém? A internet. Estão lá. Neste mundo da internet. Redes sociais. É fácil vermos, irmãos, qual é a mente que está por detrás disso. Com isso não quer dizer que todos os canais, não sei se é assim que se diz, amém, são influenciados pelo diabo, porque existem canais sérios. Existem canais sérios e confiáveis. Mas já cá entre nós, irmãos, vamos olhar à nossa volta e vamos ver o que é que está a acontecer nesse mundo da internet, das redes sociais. Quem está a governar? Se não é o império das trevas, reinando sobre o mundo físico, usando-se de homens e mulheres para impactarem o mundo físico, a vontade do diabo. São chamados de influencers. Qual é a influência? Qual é a mente que está por detrás desta influência? O que você ganha seguindo esse influencer? O que ganha com isso? Pode ser influenciado por uma mente espiritual do diabo ou de Deus. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então vejamos os frutos. Amém? Vejamos os frutos. Frutos de humildade, frutos de amor, de simplicidade. Ainda que haja beleza e glamour, mas que leva os seus seguidores aos bons caminhos, aos retos caminhos, aos caminhos da justiça. Ou se está a levar os seus seguidores à futilidade. Depende. Depende. Habitação. Estão lá. O Ministério da Habitação. A trabalhar em noite e dia para que os homens nem sequer consigam ter uma casa. Então vão influenciar os governantes. E ainda que entrem ajudas, donativos, projetos de olho nos jovens para atribuição de casas. O povo nem sequer sabe disso. Logo, nem casa, nem terreno, nem nada. Mas existem ministérios responsáveis para isso. Para ajudarem o povo a terem pelo menos uma habitação. Mas essas mentes que estão por detrás desses dirigentes não vão deixar. Porque gostam de ver o povo a sofrer, a pagar renda, a ser mandado embora de casa porque não tem como pagar renda. É disso que eles gostam. Amém? Família ou ação social. Existe. Que foca-se somente na família, na ajuda da família. Para o bem-estar da família. Eu não entendo muito bem disso, por isso nem vou me aprofundar. Mas existe isso, existem ministérios no mundo físico com essa responsabilidade. Logo, o governo das trevas, por detrás da mente deles, não vai deixar. Destruição de famílias e injustiça. É aqui onde esses ministros do Império das Trevas conseguem entrar nas famílias. Ministério das Finanças. Sistema financeiro.
É aqui onde esses ministros do Império das Trevas conseguem entrar na vida financeira dos homens, no sistema financeiro, levando esses homens a cometerem pecados, roubo, suborno, desvios, tudo isso. Então esses laços vêm amarram esta pessoa. Aonde? Na área financeira. A área financeira. Eles só se focam na área financeira. Aqueles da saúde é na área da saúde. Os da educação é na área da educação. Assim sucessivamente. Amém, queridos irmãos? Às vezes são os nossos pais antepassados que foram pedir ajuda financeira a eles mesmos lá no Império das Trevas. Isso é pecado. É pecado. Por que pedir ajuda financeira aos espíritos, aos demônios, se podemos pedir a Deus? E a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Por que temos que pedir às trevas e não a Deus dos céus? Está aqui uma diferença quando se pede favores a Deus ou às trevas. Quando é a Deus, o olhar e as mãos elevam-se para os céus. E quando é com as trevas, os olhos e as mãos vão para a terra. Olham para a terra. Podem chamar de pajar, podem chamar de o que quiserem. Mas os olhos estão na terra e não nos céus. Logo é aqui mesmo que são apanhados. Que laços. Piores, geracionais, familiares. Agindo na área financeira de toda a família. Para além dos seus pecados próprios que cometeu quando foi sozinho, para ele pedir ajuda aos espíritos, para ter emprego, para proteger negócio, para abençoar negócio. Amém? Que no momento em que caminhou para ir para esses lugares a pedir esse tipo de ajuda, já está sendo energizado pelo poder do pecado, logo o reino das trevas. E o poder das trevas, por causa deste ato pecaminoso, é liberado, vai lhe amarrar a área financeira, a vida financeira. Está vendo? Cada sistema com seus agentes, cada sistema com seus ministros. Então é assim que acontece. Não é generalizar os pecados. Nada. Cada laço foi liberado. É um pecado que se cometeu naquele sistema. Liberou os agentes, ou os espíritos, ou os demônios, ou seja, agentes do governo daquele sistema ali. Naquele sistema. E assim sucessivamente. É assim que eles vão reinando sobre a terra, irmãos, sobre a vida dos homens, influenciando mentes de uma forma que nós nem fazemos ideia. A parte da humanidade é a marionete dessa gente. São usados por esses agentes, desde o governo, ministros. Amém? Porque não sabem. Não sabem. Agora olhamos para ver como é que está o mundo. Sistema militar. Vamos lá. Eles têm um ministério do Império das Trevas. E tem um exército. Exército. Que vão operar nessa área. Que deveria ser de defesa. E em vez de defenderem o povo, é só fazermos ideia do que eles fazem. É opressão atrás de opressão. Em diversas áreas da vida. Para uns está mais intenso numa área, para outros mais intenso naquela outra área, outros mais aliviados naquela área, mas sempre há uma área. Há sempre uma área. Por causa desses vários sistemas. Há sempre um mundo, um sistema, onde ele não está tão bem assim. Embora em outros ele até possa estar muitíssimo bem. Mas o homem, ele foi criado para reinar sobre a face da terra. Estamos juntos, ser abençoado em todas essas áreas aí, todas elas. Não é uma e outra. Amém, queridos irmãos? Sem mais delongas, esta é a palavra e como é que o Império das Trevas, ele opera. Jesus Cristo é a resposta. Irmãos, Jesus Cristo é a resposta
Não há outro. Acabamos de ouvir como é que eles funcionam, como esses sistemas funcionam de uma forma extremamente organizada. Que não é qualquer poder que vai quebrar isso. Somente o poder de Jesus, que é a onipotência. Amém? Por isso é que ele veio, morreu na cruz, derramou seu sangue para o perdão de todos os nossos pecados. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar uma nova vida. A vida de Deus agora em nosso espírito. E nos revestiu do reino de Deus agora em nosso espírito. E do poder de Deus agora em nosso espírito. Para que agora não mais liberemos esse governo sujo das trevas, mas sim o reino de Deus. Não esse poder imundo das trevas ou poderes, mas sim a onipotência. Não mais a morte, mas sim a vida, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para o mundo físico. Amém? Amém, queridos irmãos? Aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador. Aceitemos aquilo que Ele fez por nós, em sua obra de redenção. Recebamos isso, queridos irmãos. Recebamos isso. Custou a morte do Deus na carne para nos devolver o poder, a autoridade e o domínio e nos livrar desses laços, dessas amarras, que desde crianças fomos cometendo pecados em todas essas áreas. Então, amarraram todas essas áreas. Só Jesus para nos libertar disso, queridos irmãos. E agora, crente que tem autoridade sobre a terra. Agora invoca o nome de Jesus. Fala a palavra de Deus acerca de todas essas áreas. Diga que os teus pecados foram todos perdoados. Logo, esses laços já não tem por que amarrá-lo. Nessas áreas todas. Nem no mundo espiritual, nem no mundo físico. Acabou o governo de Satanás sobre a sua vida. Acabou o reino de Satanás, a influência de Satanás. Acabou Satanás querendo se manifestar através de si. Através de vozes na mente. Que muitas das vezes até os crentes confundem com o Espírito Santo quando não é o Espírito Santo. São esses laços mesmos. Aceitemos a Jesus Cristo, irmãos. É uma questão de vida ou morte. Irmão, chega. Chega de opressão. O diabo está a exagerar. Olha para todos esses sistemas e veja o que ele está a fazer. Isso é demais. Levanta-te, meu irmão. Levanta-te, minha irmã. Confessa a palavra de Deus. Agora Cristo te deu a autoridade, devolveu-lhe a autoridade sobre a terra. Agora a palavra que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, ela sai com poder e autoridade a quebrar esses laços, essas amarras, esses poderes, esses agentes. Já não tem mais direito algum sobre a sua vida. Fala com fé e diz: Pai, eu reconheço que se a minha vida sentimental está assim, é porque eu pequei nesta área. Talvez através de fornicações, através de adultérios, através de pecado mesmo, promiscuidade. E quando eu pequei, criou-me realmente amarras. E ainda por cima, demônios me prenderam num cativeiro e têm me feito de marido ou mulher espiritual. Eu reconheço, ainda por cima aqui no mundo físico, esses poderes têm me usado também roubando orgasmos. Eu reconheço isso, mas em o nome de Jesus, todos os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Ora, querido irmão, ora na área financeira. Em nome de Jesus eu reconheço que realmente os meus pais pecaram. Os meus avós, os meus bisavós, foram buscar coisas para serem ajudados pelos espíritos. Foram buscar serpentes. Foram buscar mulíguas. Amém. Levantaram altares, palhotas, cestos, panos brancos, panos vermelhos, moedas, dinheiro antigo. E aí eu reconheço, Senhor. Eu vi isso na casa dos meus avós. Eu via pratos na casa dos meus pais. Afinal, é isso que tem amarrado a minha vida financeira. Dou graças a Deus por Jesus. Eu sinto muito, papá, pelas práticas dos meus pais e pelas minhas próprias práticas. Porque quando eu nasci, os meus pais me deram um prato. E eu colocava o prato debaixo da minha cama. Ou não só. Eu também andei, me deram um prato. Me deram um pano vermelho, me deram um pano branco.
Eu colocava debaixo da minha almofada. Afinal, foi este pecado que abriu portas para esses devoradores entrarem, Pai, e fazerem a festa na minha vida. Oh, Deus, eu sinto muito por isso, Pai. Me perdoa por este ato. Mas dou graças a Deus por Jesus, porque este pecado também Jesus Cristo levou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Na área de trabalho. Ora! Habitação. Ora! São laços, são cativeiros, são os governantes das trevas, são agentes. Amém. Pai, eu reconheço que realmente quando eu era mais novo ou quando eu era mais nova, os meus pais levaram-me para um lugar onde eu passei a tomar um remédio chamado de remédio de panelinha. Não fui consagrado ou não fui consagrada a ti. Não fui levado à igreja. Ninguém orou por mim. Eu fui levado a um curandeiro ou uma curandeira. Eu fui levado a uma senhora que entende de raízes. E passei a tomar remédios de panelinha. E quando olho para remédio de panelinha, pai, eu não estou a ver Deus. Não estou a ver Deus aqui. Não porque o Senhor não se use de homens, mas é porque pelos frutos conhecereis a árvore. E olhando para a vida desta pessoa que diz que conhece raízes, não tem Deus. Não tem Deus na vida dessa pessoa. Não tem Deus no dia a dia desta pessoa. Agora, de onde é que vem essa mente que lhe inspira a ir buscar essas raízes? Pai, me perdoe, porque agora eu estou a descobrir que foi exatamente aqui que entraram os espíritos de morte, entraram espíritos de doença, entraram espíritos de enfermidade. Eu sinto muito por isso, Pai, mas em nome de Jesus, eu dou graças a Deus por Jesus, porque este pecado também me foi perdoado. Amém, queridos irmãos? Então, esta é a palavra. Amém? É possível reinar em vida, irmãos. É possível quebrar esses laços, esses governos, esses governantes. É possível isso. Porque quando estamos em Cristo, agora, pela nossa obediência à palavra de Deus, a vida e o reino de Deus são liberados. E o poder de Deus, que vão lidar com isso, já é de reino para reino. Você só tem que confessar a palavra de Deus e andar em obediência à palavra de Deus, que a vida e o poder, o reino saem para trazer libertação total e completa. E colocá-lo debaixo do sistema do reino de Deus. Que Deus possa abençoar a todos em o nome de Jesus. Amém.